Bom, shalom, meus queridos e queridas, boa noite, né? Mais uma quinta-feira e essa quinta-feira muito especial. Gente, falta uma semana para o meu aniversário. Uma se- uma semana para o meu aniversário. Vocês nunca viram ninguém tão feliz por estar fazendo 64 anos. Eu, eu. Né? É a minha alegria. Gente, é 64, algo ué. que para mim é assim, é fantástico. É fantástico o tempo que Deus preparou para que a gente estivesse aqui, o pedacinho da eternidade que Ele entregou para cada um de nós, né, para viver de acordo com o propósito dele. Isso é algo tão intenso, tão profundo, que assim, cada ano assim, é um ano de oportunidades, né? Ou seja, está iniciando um novo ano, está recebendo dele as oportunidades para fazer a vontade dele. Por isso eu sou tão feliz com o aniversário. Vocês também são felizes com o aniversário? Hein? Vocês aí no Instagram são felizes com o aniversário? Vocês aqui são felizes com o aniversário? Eu sou. Ah, eu sou muito, mas muito, muito, muito. E na semana que vem, né, eu vou percorrer a Bíblia falando, né, essa questão do aniversário da virada de ano. Por que que é importante? Porque a Bíblia explica, né? Por que que é importante? Então, na semana que vem eu vou aproveitar e já vou falar disso, né? É véspera do aniversário, porque eu faço 31, a nossa aula semanal no dia 30, aí eu já aproveito já, né? Já é meia-noite, já vira o dia aqui, né? E aí dá tudo certo. Funciona assim. Tá? Quero cumprimentar vocês com a Shalom, com a paz perfeita, com a inteireza, com a plenitude da vida, né? Que o nosso Senhor Yeshua, Jesus o Cristo, deixou para cada um de nós, né? A minha paz vos dou, não é uma paz qualquer, não é qualquer coisa, é a dele. Ou seja, né? É a inteireza e a plenitude, seja em que circunstância for, seja em que circunstância for. Isso é muito importante. Muito bem. Mas vamos lá, como diz a minha mãe, vamos à vaca fria, que é um modo de dizer lá em Minas Gerais. Então, vamos lá tratar do nosso assunto de hoje, que é por que que a gente lê a Bíblia ano após ano e ainda deixa para trás tantos tesouros, tantas, né, tantas coisas que podiam fazer diferença na vida da gente, tantas pérolas e a gente acaba deixando, né? Como é que o hebraico, como é que a cultura bíblica vão ampliar essa compreensão das escrituras também? Então, vamos lá nisso tudo. Muito bem. A pergunta que não quer calar é: quantos de vocês já leram um texto bíblico, né, dezenas de vezes? Tá? Quem lê a Bíblia uma vez no ano já deve ter lido o mesmo texto não sei quantas vezes. Tá? E aqueles textos que se repetem em épocas, todo mundo já decorou o texto da ceia em Coríntios? E todo dia em ceia repete o mesmo texto? Pois é, então tem textos que são clássicos, a gente já viu. Tá? Muito bem. Agora pensa uma coisa comigo. Quantas vezes aconteceu de, numa nova leitura, né, vocês pensarem assim: nossa, como é que eu não vi isso antes? Como é que eu não prestei atenção nisso antes? Como é que eu não percebi isso antes? Tá? Eu tenho certeza que vocês vão se identificar porque isso acontece comigo até hoje. Isso acontece mesmo. Porque depois de tantos anos estudando a Bíblia, estudando hebraico, vendo a cultura bíblica, eu continuo encontrando riquezas que eu não havia percebido antes. Não havia percebido. Nós temos várias razões por que isso acontece. Tá? Muito bem. A explicação mais normal, mais comum que a gente encontra, né?
Vamos lá. Não, mas é porque não era o momento, porque o Espírito Santo agiu na sua vida naquele momento, e a palavra que era Logos se tornou Rema, né? E ela se tornando Rema, ela passou a ser ativada na sua vida. Ou seja, né, naquele momento ocorreu uma transformação e aquela palavra passou a ser viva na sua vida. Muito bem. Concordo. Não discuto a ação do Espírito Santo de forma alguma. Toda vez que eu ensino, ele está acima de qualquer suspeita, gente. Não, não é isso. Mas, nós temos ainda quatro, razões que eu posso dizer para vocês, já que já vi por experiência, por estudo, em que ah, por que que isso acontece? Por que que você lê tantas vezes e não presta atenção numa determinada questão, ok? Então vamos lá. Primeiro detalhe, primeira razão, né? A Bíblia não foi escrita em português. É óbvio, professor, a Bíblia não foi escrita em português. Sim, mas parece que vocês esquecem disso, tá? Parece que esquece disso, tá? Quando a gente vê tem nas mãos o texto bíblico hoje, a gente tem um texto traduzido. Quer dizer que tá? Os autores bíblicos, eles não pensavam em português, em espanhol ou em inglês. Não. Né? Eles pensavam e escreviam em ou hebraico ou aramaico, né? E o texto escrito em grego com pensamento, né, judaico. Línguas, gente, com estruturas, sonoridades, né, imagética e forma de pensar muito diferente das nossas. Uma construção completamente diferente da nossa. Então, por exemplo, o hebraico, né? O hebraico, ele, quase todo o Testamento. Aramaico tem partes de Daniel, Esdras e algumas expressões de Jesus, né, declaradas em aramaico. E o grego koiné, o Novo Testamento. Né? O que que cada uma dessas línguas carrega consigo? Carrega consigo modos próprios de expressar a ideia, carrega consigo expressões idiomáticas que não existem em português, né? Palavras que têm nuances, camadas de sentido, né? De repente, de como é usada, que não tem uma equivalência direta no português. Para a gente poder explicar aquela palavra, a gente teria que usar pelo menos, né, 4, 5, 6, 7 palavras em português. Muito bem. Agora, vamos pensar em cada uma delas. O hebraico, por exemplo. O hebraico é uma língua imagética. Né? O que é uma língua, né, imagética? É concreto, é visual, é cheio de metáfora. Então, é isso que a gente chama de imagética. Né? É tudo dizendo uma coisa para dizer outra. Então, tem essa questão, né? Uma palavra, ela pode carregar ao mesmo tempo, né, algo histórico, emocional e teológico, tudo junto. Muito bem. Quando o tradutor, com o texto em hebraico nas mãos, ele tem que traduzir uma palavra para o português, um texto, né? Ele vai ter que fazer escolhas. Ele vai ter que fazer escolhas, porque às vezes, né, ele vai ter que deixar alguma coisa de fora. Não vai ser possível fazer na íntegra, com uma palavra, duas, o conceito daquela palavra, o conceito que precisa ter entendido, ser entendido daquela palavra. Muito bem. E aí tem o aramaico. O aramaico, gente, né, era, quando começou a ser usado, era a língua, chama de língua de rua, ou seja, era a língua falada pelos judeus no período lá do exílio. Por quê? Porque eles não consideravam o hebraico como
Lashon Kadosh, língua santa. E na época do exílio, né, eles começaram a falar em aramaico. Né? Expressões que Jesus diz como Talita Cumen, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, são, né, são em aramaico. Elas carregam, né, verdades, carregam emoção, contexto cultural, tá? Então, faz parte ali o hebraico como língua sacerdotal, né? E o aramaico como língua falada coloquialmente. Aí tem o grego koiné. O grego koiné, muito diferente do grego clássico, ele existiu de 300 antes de Cristo a 300 depois de Cristo. Foi a língua usada para escrever o Novo Testamento. Tá? O que acontece? O Novo Testamento foi escrito por judeus, com uma mente, né, baseada em quê? No hebraico, né? Uma mente judaica. E as expressões, os conceitos foram transmitidos em grego, mas com uma mente judaica. Né? É como eu, brasileiro, escrever um livro em inglês, sem saber muito inglês ainda. Né? Então, eu vou fazer toda a estrutura, mas com a minha mente em português. Não vou ter a cultura, tem expressões em inglês que eu não vou poder usar porque eu não conheço. Ou eu vou colocar algumas expressões lá em português que não vão fazer muito sentido, porque, na verdade, não é minha língua mãe, língua madre. Né? Isso aconteceu. Então, tem palavras, né, que elas tentam substituir outras palavras em hebraico, né, mas não conseguem alcançar é, o conceito num modo mais amplo. Tá? Ai, professora, mas para que isso importa? Tá? Isso importa porque a Bíblia que a gente lê, gente, é uma tradução. E toda tradução, né, depende do tradutor. O tradutor, na verdade, ele passa a ser também um intérprete. Isso significa que algumas nuances acabam se perdendo, outras são adaptadas, algumas expressões ganham novos sentidos ao longo dos séculos, porque o tradutor pensa assim: se eu falar isso do jeito que foi escrito, eles não vão me entender. Não vão me entender. Então, né, eu adapto para a linguagem atual. Por exemplo, é o que a gente chama de tradução dinâmica. Né? Tradução dinâmica. A NVI, por exemplo, é uma tradução dinâmica. Tá? Gente, o texto bíblico, né, é um milagre a gente ter eles na mão, ter o texto na mão. As grandes verdades, a essência completamente preservada. Não precisa discutir isso, porque a essência foi preservada. O Senhor, né, o Espírito Santo outorgou e a essência é preservada. O que precisa saber está escrito, seja em português, seja em inglês, seja em espanhol, japonês. Isso não é a questão, tá? O que a gente está dizendo aqui é de entendimento, né? Ou seja, de entender mais profundamente, tá? Então, ela já foi traduzida, estudada, interpretada e vivida em todos esses anos. Cada geração, né, descobre novas camadas e ao votar a original. E isso acontece em ondas. A cada século, isso que eu estou falando aqui foi dito por uma outra pessoa que dizia: gente, a gente precisa estudar, a gente precisa estudar, porque se a gente não estudar, vai perder a essência, ou seja, aquilo que foi escrito lá no original. Agora, o segundo motivo é que
A Bíblia foi escrita numa outra cultura, né? Uma outra cultura. Então, ou seja, completamente diferente da nossa. Pensa, né? Não surgiu num ambiente ocidental, moderno, urbano, digital. Não, de jeito nenhum, né? Ou seja, ela foi escrita dentro, né, de culturas semitas antigas, com valores, com símbolos, com ritmos, com formas de pensar que não se parecem com o que a gente vive no Brasil, aqui na Itália ou numa outra parte do mundo. Não, né? É, não se parece com o que a gente vive na sociedade contemporânea. E aí surgem, né, as dificuldades. Porque a Bíblia ela é coletivista, ela não é individualista. Ela é agrária, ela não é industrial, capitalista, comercial. Não, né? Ela tem sua origem oral e não digital, né? Ela é patriarcal, com estruturas familiares muito bem definidas e extensas. E ela é baseada na honra, né? E na vergonha também, tá? E ela é profundamente espiritual, né? E isso significa que muitas frases, muitas atitudes e decisões bíblicas só fazem sentido se a gente volta para a época em que foi escrita, tá? É isso. Por quê, gente? Porque a cultura, ela molda a linguagem, tá? A gente vive num tempo hoje, vocês percebem isso, tá? Os adolescentes têm uma Pode linguagem, apagar. o outro grupo tem uma outra linguagem. Então, o que que acontece, né, com isso? Ou seja, a cultura do grupo gera uma linguagem. Infelizmente, a linguagem culta, né, o português culto, cada dia ele é menos falado, ele é menos escrito. Por quê? Porque a quantidade de gírias e quase dialetos que a gente tem interferem, né? E a linguagem, ou seja, a cultura molda a linguagem e a linguagem molda o pensamento. Se a pessoa fala de um jeito, é daquele jeito que ela pensa, é claro. E na cultura bíblica, não é diferente, né? A cultura molda a linguagem, ou seja, eles falam de acordo com aquilo que eles vivem, não é? Presta atenção se não é isso. E eles, a linguagem molda o pensamento, entendem? Tá? O hebraico bíblico, por exemplo, é uma língua de imagens. Por quê? Porque a cultura era completamente visual, concreta, ligada à terra. Então, a necessidade de tornar tudo físico, mesmo o espiritual, ele precisava se tornar palpável, né? Palpável. E isso, por exemplo, é muito ligado à língua, né? Caminhar no hebraico, em muitas circunstâncias, não é caminhar, é viver. Ouvir não é o que ouvir, é obedecer. Coração vai siga mente, vontade, decisões, o mais interno dentro de nós, né? A, a paz, né, vai significar inteireza, plenitude e não ausência de conflito, né? Essas ideias, elas nascem da cultura e não apenas da língua. É o modo de vida, o modo de vida. O conceito de justiça, por exemplo, se fosse traduzir, eu traduzir numa frase, quer dizer, né? É o modo da justiça, né? De Sadiq é
dar ao outro aquilo que eu não tenho, né? E que eu posso contribuir com o outro, ou seja, trazer o outro ao meu nível, que se chama equidade. Equo. Já ouviu falar numa coisa equa? Uma coisa equa não é igual, né? É um sentimento de equidade. O maior exemplo disso, né, é matemática. Tá? 2 mais 2 igual a 4, ok? Então, eu posso dizer que 2 mais 2 igual a 3 mais 1. 2 mais 2, né? Os termos dessa equação são diferentes, mas eles são equos. Existe uma equidade, entendem? Mesmo que são termos diferentes, mas existe uma equidade. Isso, na verdade, é que é o conceito de justiça, né? Trazido lá no texto hebraico, tá? Muito bem. Aí, a Bíblia, por exemplo, muito do texto bíblico foi escrito numa cultura de deserto, de aldeias, né? Outro de reinos antigos. Gente, se a gente não entender de deserto, de borgo, de pequenos, como viviam, né, as pequenas comunidades e como eram os reinos, mas assim, a gente perde muito, mas perde muito também. Então, aí tem as metáforas com relação a isso, os costumes com relação a isso, a forma de ensino, né? As leis, a expectativa social, os símbolos religiosos de cada época, né? Tudo isso precisa ser levado em conta, tá? Só para dar para entender um pouquinho, né? Pastores e ovelhas, né? Pastores e ovelhas era algo que fazia parte do cotidiano ali do povo, né? Normal, né? Água como símbolo de vida. Por quê, gente? Porque a água era escassa, né? Ó, uma vez, uma amiga minha lá em Israel, a gente andando por Qumran, né? E ela me disse assim, ela fala português, tá bom? Aí ela olhou para mim e falou assim: olha ali uma cachoeira. Qumran é deserto, gente. Como é que tem cachoeira no deserto? Ok? Quem conhece aí sabe, deserto, tá? Gente, era um filete de água que vinha dentre as rochas, porque a água da chuva ficou, né? Aí descia um filete de água, não um filete de menos de um dedo. Água, sim, um filete, era um dedo d'água, né? Mas para ela era uma cachoeira, ou seja, era água que ali. Uma cachoeira lá é uma cachoeira do Brasil, gente, é muito diferente, mas é uma questão, vocês entenderem a mente da pessoa, do que ela estava falando, né? Por quê? Por conta da escassez da água, entendem? Né? Né? Deserto, por exemplo. Deserto é lugar de provação, lugar de transformação, lugar de revelação, né? O deserto, ele não tem esse conceito, né, feio, não, faz parte, né? E as montanhas, o subir, né? O subir as montanhas é sinônimo de encontro com Deus. As pessoas, gente, hoje elas oram no monte, mas sem saber por quê. As pessoas oram em montes e não sabem por quê. É porque isso vem da cultura bíblica, né? E a família, então? A família, né, era a unidade central da sociedade, não era euzinha, indivíduo, não, que sou o mais importante, o eu, não, era a família. A luta, o resistir era a família. Tudo é feito Você em vai, família. O Senhor vai trabalha comer a com empada? família, entende? Então, Hã? isso é muito
importante da Então gente, guarde, que eu não vou comer, da não. gente poder, Agora não. poder ter ideia, porque depois a gente se perde, né? Isso é importante, tá? Muito bem. A outra questão é que a cultura, né, bíblica era completamente simbólica. Sim, objetos, gestos, números carregam significados espirituais. Isso, para mim, às vezes é até um problema, né? Porque as pessoas deslizam da batatinha, escorregam na maionese e fazem umas analogias um pouco absurdas, mas, na verdade, por exemplo, óleo, né, é consagração, alegria, saúde, tá? Roupas rasgadas, né, luto, arrependimento, né? Já viu usar, rasgar as roupas? Sentar-se na entrada da cidade, na porta da cidade, era sinônimo de autoridade, né? O número 7 durante todo o texto bíblico, né, ele significa plenitude, como o 40, transformação, transição, tá? Então, esses símbolos, gente, eles não são universais, não, eles pertencem àquela cultura que produziu o texto. Eles são relatados no texto, por quê? Porque tem uma cultura e o texto reproduz a cultura, que é regida, né, ali, escrevendo Deus, inspirando cada homem para escrever o livro que ele escreveu. Tá? Muito bem. E a outra questão, né? Agora vocês podem espernear aí à vontade, né? O texto bíblico não foi escrito para o leitor moderno. Não, ok? Tá? Se ele tivesse sido escrito, o senhor voltava aqui, escrevia de novo e entregava para nós, entendeu? Não, ok? Né? Isso não diminui a relevância, não me diminui o nosso acesso a ela, não diminui a importância, mas a gente precisa ser realista. Tá? E ser realista significa que a gente precisa atravessar uma ponte cultural para entendê-la. Sem essa ponte, a gente interpreta mal, tira conclusão apressada, a gente aplica conceito moderno a texto antigo, né? A gente perde completamente a beleza das metáforas do original. Tá? Mas, com essa ponte, a gente entende o texto do modo que ele foi pensado, a gente vê a profundidade nessas imagéticas, nessas metáforas, a gente compreende a intenção dos autores, né? E a gente ensina com mais precisão. Um pastor prega com mais veracidade, né? E isso é da vontade de Deus, gente, é claro, né? Muito bem. E a terceira razão, complementando isso aqui, né? A Bíblia, o texto, foi escrito para um povo específico. Para qual povo? Povo de Israel. Tá? Foi escrita antes de ser lida por nós, ela foi escrita por Israel, um povo com uma história, né, com Deus, uma identidade coletiva dada pelo Senhor, né? Uma nação formada e forjada pelo Senhor, uma relação única com Deus, uma memória de libertação, de exílio, de promessas e de aliança. Deus escolheu aquele povo para trazer o texto até nós. E a gente precisa entender isso. Né? Isto significa que, né, cada texto, sim, tinha um público. Um texto é escrito por um público, então eu preciso ver o público. Né? Eu não posso tomar as palavras de Jesus, por exemplo, e generalizar,
Porque para entender as palavras de Jesus, eu tenho que pensar para quem é que ele estava falando. Porque tem hora que ele está falando com os saduceus, tem hora que ele está falando com os saduceus, desculpa, com os fariseus, ora, ele fala com os fariseus, né? Ora, ele fala até com gentios, para quem ele está falando. Isso é muito importante, a gente precisa disso, tá? Por exemplo, né? A Torá foi escrita, né? O Pentateuco, os 5 primeiros livros, para quê? Para formar uma nação, para formar a nação de Israel, ensinando como viver em comunidade, com diversas leis para isso. Os profetas falaram para um povo que precisava, para reino, o povo precisava ser corrigido, consolado ou despertado. Os salmos vêm de uma experiência espiritual, são poesias, né? Cânticos. Né? O Novo Testamento foi escrito para a comunidade, né, judaicas e gentílicas ali do Mediterrâneo do primeiro século, que tinha seus desafios próprios, sabe? Então, eles tinham valores completamente diferentes dos nossos. Israel, por exemplo, vivia numa cultura coletiva, agrária, oral, né? Então, assim, completamente diferente. Isso moldava o texto, né? E isso era declarado ali no texto, tá? Quando a Bíblia, por exemplo, fala de povo, né? Ela não está pensando em indivíduo isolado, gente, mas uma comunidade inteira, tá? E se você olhar, né, deixar de olhar tudo no seu nível aqui, se você subir de nível e olhar o texto com uma certa, né, uma certa distância, você consegue ver Deus agindo e Deus trabalhando com os povos para traçar o plano dele, claramente. Tá? Muito bem. E aí, o que que o texto responde? O texto responde às perguntas daquele povo, né? Então, por exemplo, cada contexto, cada livro bíblico, cada texto nasce para responder alguma pergunta. Então, responde: quem é Deus? Quem somos como povo? Como viver em aliança? Como lidar com sofrimento, exílio, injustiça? Como adorar? Como esperar a redenção? Essas perguntas, elas surgem por conta da experiência de Israel, não da nossa. Não é da nossa, é da experiência de Israel ali. Elas nos servem, né? Nós somos enxertados no livelo, elas, né, nos servem hoje, mas elas precisam ser, né, como diz, adaptadas para o nosso tempo. Porque tem coisas que o Senhor pede para fazer ali que culturalmente aquele povo fazia, né? O autor humano ali fazia, né? Muito bem. E o texto foi escrito para quê? Para formar um povo, não é para informar. Informar. Não é um manual técnico, não é um texto, né, para consulta. Não é um manual para consulta, tá? É um texto que forma identidade, corrige caminho, consola, educa, orienta e preserva a memória. Tudo isso junto, tá? Então, ali, na ordem, a Torá forma o povo, os profetas corrigem, os escritos alimentam, porque tem a narrativa, né? O Evangelho revela o Messias ao povo, né? E as cartas vão instruir as comunidades, né, do povo de Deus a viver depois que o Messias foi embora, a esperar, né, a volta dele. Então, cada um no seu tempo tem o seu propósito.
né? Nós, meus queridos e queridas, somos leitores posteriores, né? Numa outra época. Isso quer dizer o quê? Né? É que o texto não foi escrito diretamente para nós, mas foi preservado para nós. Isso é maravilhoso. Foi preservado para nós. Né? Então, por conta disso, né, minimamente, com toda a humildade, né, com toda a humildade, a gente deveria buscar entender o contexto original, minimamente, nos livros de história, minimamente entender, compreender o contexto e atravessar, mergulhar nessa cultura para poder fazer o quê? Né? Para poder interpretar com responsabilidade. E aí, poder aplicar na nossa vida e ensinar os outros a aplicarem a palavra com sabedoria, sem falar bobagem, sabe? Porque quando a gente faz isso, aí sim, né? O texto se abre com profundidade e a gente diz o que realmente está escrito, tá? Isso é verdade. E aí vem ainda a quarta e última razão. É. Ai de nós. Gente, a nossa leitura, a leitura moderna, estou generalizando, né? Os que estudam com profundidade me perdoem, né? Mas a leitura moderna é rápida, veloz, vapt-vupt e superficial. Ou pior, eu não leio. Eu vou domingo à igreja porque eu escuto do pastor. Porque às vezes durante a semana eu nem pego na Bíblia, mas domingo eu ponho debaixo do braço. Aliás, eu não ponho nem a Bíblia debaixo do braço mais, não. Eu levo o celular para a igreja e abro ali e leio junto com o pastor. Né? A leitura moderna acontece em ambiente assim. Mensagem toda hora, tem que ser texto curto, porque a pessoa não tem. Tem gente que não lê a legenda dos posts que eu faço, porque é longo, sabe? É longo, não dá para ler. Não dá para ler um carrossel de 9 páginas, não dá, não dá. E se for um history, então, onde tem tanto texto, mas Deus, mas não lê mesmo, mas não vai ler. Né? Tem que ser informação de consumo rápido, né? Texto curto, não tem tempo. É pouco tempo de contemplação. Porque, na verdade, a gente, quando lê texto bíblico, a gente para e contempla, e pensa, e medita, e espera em oração até a resposta de Deus, né? A gente não, a gente deixa mensagem na caixa postal, bate o telefone e vai embora. A gente é assim. É foco fragmentado, é só quando tem interesse, é só quando eu passo o perrengue. Aí eu vou lá, tudo assim. Porque no tempo do bem bom ninguém nem olha, mas no tempo do duro, oh, eu tô ali. Hã? Nós somos treinados, gente, só para passar os olhos, só para não. A gente não é treinado para habitar no texto, sabe? A gente não é treinado para poder ler, sim, sabe? Não. E o texto, ele nasceu numa cultura lenta, oral, meditativa, sem pressa, sabe? De passar 72 horas, né? Ali festejando, de ler um texto a manhã inteira, né? De ser tão longo que o outro caía lá, porque quase dorme.
né? Então, onde cada palavra, gente, era repetida, memorizada, cantada, discutida em família. É, é isso, né? A nossa leitura, ela é zip, ela é linear, é linear. E a leitura, a leitura, né, do pensamento hebraico, do pensamento bíblico, ela é circular. Vou explicar para vocês por quê. Hoje, a gente lê assim, do início ao fim. Então, a gente pega e vai de Gênesis a Apocalipse, 3 capítulos por dia, linear. A gente busca o ponto de referência, ponto. Sim. A gente tenta entender, tentando entender o que que isso quer dizer. O que que isso quer dizer? A pergunta que eu mais escuto, o que que isso quer dizer, professora? Né? Mas o modo circular faz assim: volta no mesmo ponto, repete aquilo, compara com outros textos, ouve o que o outro está dizendo a respeito, né? Porque às vezes o outro ali, né, lê o mesmo texto e tem algo para me dizer dele, que aprendeu o texto e eu não aprendi. É o chamado netivá em hebraico, né? Que parece que está brigando, não, mas estão trocando mesmo o aprendizado. E, e deixa o texto, né, trabalhar o coração, transformar, né? E a Bíblia não foi feita para ler como o feed do Instagram. Não, foi feita para ser ruminada, né? Ruminada de verdade. A outra questão da leitura moderna, né, é que sempre está buscando respostas. Sempre está buscando resposta de alguma coisa. Né? É, a leitura, né, da tradição de lá, do pensamento judaico, né, não era assim, ela buscava já a transformação, a diferença. Quando a gente lê hoje, a gente quer o significado, a aplicação e a solução. A gente quer o significado, não é? Qual o significado dessa palavra, professora? Professora, mas não podia usar isso assim? Como é que faz isso, professora? Solução, né? Mas o leitor antigo buscava sabedoria, encontro com Deus, formação de personalidade, santidade, né? Identidade e o relacionamento com Deus. Entendendo que aquela leitura, né, não era só uma leitura, era um encontro com Deus. Era Deus me falando através da palavra. Não é assim? Deus não fala? Deus fala. E vai falar como? A palavra. Né? Ou seja, a leitura hoje superficial, ela só busca informação. É porque eu li a Bíblia não sei quantas vezes. Parabéns. A leitura profunda, né, ela busca transformação. Transformação. Tá? Um outro ponto é que a leitura moderna, né, ignora o contexto. Ignora. Isso eu já, sim, cansei de ver. Né? Lê tão rápido que não percebe metáfora, não entende símbolo, não consegue fazer paralelo, não reconhece a cultura, né? E nem sente o ritmo da narrativa. Se é começo, meio e fim, se tem alguma coisa que tem que aprender ali. Não, é VRUPT. Sim. Né? Então, se a gente não desacelerar, a gente vai perder o que ela está dizendo, de verdade. Tá? Outra questão, a leitura, né?
moderna hoje é silenciosa. E a leitura no tempo bíblico, ela era comunitária. Hoje a gente lê a Bíblia sozinho, em silêncio. No máximo, mas no máximo, gente, e bota as mãos para o céu para quem aqui faz isso. Ler a Bíblia em família. Ler a Bíblia em família. E isso, assim, levanta a mão para o céu para quem faz isso. Para quem se senta na mesa antes do café e consegue ler um texto bíblico com a família. Graças a Deus por isso. Porque, na verdade, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ok? Eu só estou aqui porque eu ouvi, e ouvi, e ouvi até que vim para a palavra. Mas, se não há quem leia, se eu não escuto, como é que eu venho? Como é que os filhos de vocês vão aceitar Jesus? Me conta, né? Então, lia-se em voz alta, em grupo, com comentário, com pergunta e com debate. Tudo bem, eu hoje, pela ordem do culto, eu vou para uma comunidade hoje, ninguém pode perguntar nada. Todo mundo tem que escutar né, um sermão, não pode fazer uma pergunta. É desrespeito. Na comunidade bíblica, não. Interessante? É interessante, né? A leitura era um evento de adoração ao Senhor, né? Não uma atividade privada. Só eu faço. Não que você não deva ter seu tempo com Deus. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso, tá? De jeito nenhum, de forma alguma, tá? Mas, né, a gente pode mudar isso, não é verdade? É. Então, por exemplo, né, você pode estudar, né, a palavra coração. Você pode estudar a palavra coração em todo o contexto bíblico e você vai ver quantas conotações tem a palavra coração. Mesmo que você leia em português, você vai ver isso. E se você procurar a palavra lev em hebraico, né, você vai ver coração como centro das decisões. Você sabe que na África tem povos que traduzem, né, lev como intestino? Como intestino, sabe por quê? Porque é o mais interior que a gente tem. Então, o mais interior que tem, sim, é dentro. E ninguém vê. É, sim. E não está errado, não. Nem dizer que está errado, não. Né? É o jeito deles, é a cultura deles. E tá bem assim. Né? A gente vem de uma idade média romântica ali, então a gente. Porque essas coisas de. Sim, ok. Casamento com noiva vestida de branco, festa de 15 anos, isso tudo vem da Idade Média. Isso vem de uma cultura medieval. Presta atenção, precisa estudar. E aí, quando, né, chega aqui esse amor romântico shakespeariano, sabe? É muito diferente do amor bíblico. E aí, quando bate com o coração, aí tem uma contradição. Porque, na verdade, né, o coração é o centro das decisões, da vontade do homem, não é o sentimento. Tá? Então, precisa entender isso, tá? Uma, uma outra palavra que vocês falam o tempo todo, conhece o tempo todo, né? Que virou banana, né? Sim, pode dizer que é shalom. Mas precisa entender o significado de verdade,
porque não é só, né? E a outra questão, né, em português, quando a gente cumprimenta o irmão com a paz do Senhor, é muito sério, porque é do Senhor, né? É a shalom do Senhor. Ou seja, na sua mente, você tem que estar entendendo que, mesmo que você esteja falando paz em português, né? A shalom, é aquele desejo de plenitude, de inteireza, de relacionamento restaurado. É isso que você está desejando, entendeu? E isso tem que ficar muito claro, tá? Outro conceito que a gente precisa, né, ver, são duas palavras da Bíblia. Uma é Bakash e a outra é Darash. Bakash e Darash, tá? Que é buscar, não é só desejo, né? É buscar, é desejar, sabe? É desejar, mas profundamente, é procurar diligentemente e cavar, fazer buraco de vontade de saber as coisas, tá? E isso, né? Deus, ele não deixa de encontrar aqueles que o buscam, mas não vai deixar, né? E isso é Darash. O Darash, né? Que vem da ideia de Midrash. Midrash é o estudo do texto, né? Que podia ser assim mais similar à nossa hermenêutica, mas que cava, que vai profundamente no texto, que vai descobrir os segredos do texto, mas não por sabedoria própria. Entendam isso, não por sabedoria própria, mas por intimidade com Deus. É para conhecer mais de Deus, não é por nosso orgulho de conhecimento. Por favor, não é para isso. Não pode ser para isso. É. Muito bem. Dito tudo isso, né? Dito tudo isso, né? Conhecer o texto bíblico, gente, não é acumular informação. Não é, de jeito nenhum, né? É conhecer a palavra, é conhecer a Bíblia, né? Significa aprender a enxergar o texto como os primeiros leitores enxergavam. É mergulhar ali, sim, e ver a cena como era. Entendeu? É imaginar como era a casa, como era, né, os personagens, o que estavam dizendo, como estavam dizendo, entendendo aquele contexto, tá? E isso é o que vale ouro, mas vale ouro, gente. Aliás, nem tem preço, né? Porque se tem, o que a gente precisa entender é a língua, a cultura, a geografia, os costumes, o contexto. Isso sim, isso vai dar profundidade. E né, o Espírito Santo, ele vem e aí a gente estuda e ele abre os nossos olhos diante desse conhecimento. E aí a gente transborda. Por quê? Porque ele ilumina o que a gente já sabe, não o que eu não sei. Não abre minha cabeça e bota lá dentro, não. Ele ilumina a palavra. E se eu não busco, patavinas, não é verdade? Patavinas, tá? Olha só, tá? Pensa numa pedra. Pensou numa pedra? Né? Faz de conta que isso aqui é uma pedra que está na minha mão, ok? Tá? E é uma pedra que está na minha mão. E aí, o que que acontece? É uma pedra comum, ok? Tá? E aí eu queria perguntar para vocês, vocês veem, vocês vão falar assim, uma pedra, né? Aí eu digo para vocês assim, não, né?
O arqueólogo, por exemplo, olha para essa pedra e ele pode enxergar o quê? Uma civilização inteira. Por quê? Porque ele tem conhecimento suficiente para saber que aquela pedra não é só uma pedra. Quantas vezes quem aqui já foi para Israel caminhou ali e achou que estava vendo só pedra? É? E não prestou atenção no que estava vendo. É? Gente, o texto bíblico é assim. Não é. Você olha para a superfície e pensa que é uma coisa, mas não é só aquilo. Porque, na verdade, quem estuda, quem se debruça, vai te apresentar aquele texto, te apresenta outra coisa, e você fala assim, mas como é que ela sabe isso? De onde é que ela tirou isso? Então a gente vira bem e fala assim, mas professora, de onde é que você tirou isso? Tipo assim, lá do meu saquinho, né? De tesouro, que eu tenho lá em casa, um baúzinho guardado. Não, gente. Não é do meu baúzinho de tesouro, né? É de ler, de estudar, de procurar entender. Como é que a gente entende as palavras do texto? Como é que a gente entende isso se a gente não estudar? Não tem como, gente. E precisa fazer isso, tá? Olha só. É por isso que, né, eu falo, insisto, mais insisto, insisto, né? Gente, a Bíblia não muda nunca, é a mesma, mas nós podemos mudar a forma de ler. A forma de ler a Bíblia, quando a gente aprende a escavar, quando a gente aprende de verdade a identificar o que a gente precisa estudar de verdade, o que a gente precisa aprender de verdade. Tá? Então, é isso. E eu quero dizer para vocês que, né, como falta uma semana para o meu aniversário, na semana que vem, na aula, tem presente. Né? Ó, é claro que os meus alunos já estão ali comigo, né? Vão receber o presente, porque eu estou refazendo o Descortinando do Antigo Testamento e eles vão ter acesso ali, vão ver tudo de primeira mão, porque eles já estão ali, né? Então, eles vão ser agraciados, porque tudo, gente, que a gente pode melhorar, a gente precisa melhorar, sabe? A gente precisa melhorar. E aí, eu creio que o curso vai ficar mais didático, mais, digo, mais, sim, como eu disse assim, mais fácil, mais digerível, né? Assim, com mais tranquilo, creio eu, né? Os conteúdos vão ser são divididos em mais aulas, e isso vai fazer muita diferença. Então, né? Quem entrar nessa turma agora, né? Porque as inscrições vão ser abertas no meu aniversário, né? Desde março que a gente não abre uma turma, então se é aberto no meu aniversário, vão ter essa oportunidade. Então, Descortinando no Antigo Testamento, estudo do hebraico e da cultura bíblica, né? Está aberta a lista de espera para inscrição. Está lá no link da Bíblia do Instagram, né? Vai lá e deixa seu nome para saber, né? Tudo isso. Você vai ganhar um PDF com 10 palavras, estudos de 10 palavras em hebraico, né? Aquelas que, né, são as mais importantes para o seu entendimento. Né? E a gente, na próxima semana, vai falar da questão do nascimento, né? Do aniversário. Né? Primeiro, esse nascer de novo, né? A questão do aniversário. Né? Esses ciclos que se cumprem é importantíssimo. Então, acho que vocês vão amar mais o aniversário de vocês a partir da próxima aula, tá bom? Eu vou trazer os textos bíblicos que falam sobre isso, tá ok? Então a gente se vê na próxima semana, na mesma Beth Hora, no mesmo Beth Canal, né? Pode trazer um parabéns para você, que eu vou querer, com certeza, viu? Tá bom? E é isso, né? Meu abraço, tá bom? A gente se vê na próxima semana.
Shalom, 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 meus queridos e queridas. Shalom. Deus abençoe.